Será que dá para falar de fotografia sem falar de política? Olá de novo, você que está aqui no meu canal no YouTube. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito legal. Eu fui inspirado por uma recente polêmica que aconteceu em alguns grupos de fotografia, onde a gente tem dois lados, um lado que quer poder falar de política dentro dos grupos e outros que não querem. E assim, eu super entendo quem não gosta de entrar no seu grupo preferido de fotografia e de repente se deparar ali com uma thread gigante falando de se fulano tá certo ou se tá errado, mas não é bem isso que eu quero abordar aqui. É mais a política no âmbito do debate mesmo. Será que tem como fugir de política na fotografia? Na minha opinião, não. Antes de tudo, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, comentar, me seguir no Instagram, que está aqui embaixo, ou se inscrever no canal, e vamos lá. Eu estou aqui hoje para falar sobre os movimentos pictorialistas e realistas na fotografia. Esses movimentos eles tiveram um embate muito grande, principalmente ali no começo do século XX, na década de 20, 30 até 40, e basicamente a gente tinha dois lados, dois grupos de pessoas. Os pictorialistas são as pessoas que acreditavam que a fotografia ela veio para ser mais uma técnica que pode se acrescentar a tudo que já se fazia dentro das artes, né? Então a fotografia servia para poder você representar de outra maneira o que já se representava. E os realistas não, eles queriam romper com isso e eles pregavam que a fotografia era uma forma completamente nova de arte, que tinha sua própria linguagem e que deveria falar de coisas de uma maneira que fosse pensada para a fotografia. Antes de explicar melhor esses dois movimentos, eu preciso falar para você que quando a fotografia foi inventada, o mundo que existia era bem diferente do mundo que existe hoje. A gente não tinha nenhuma tecnologia capaz de criar imagens instantâneas, de imprimir realismo às coisas. E a fotografia ela veio e ela começa a tomar um pouco esse espaço, certo? Antes a gente tinha só pinturas, desenhos, gravuras, ilustrações. E se você reparar, tudo que era feito antes da fotografia existir foi sempre visando ao máximo ficar o mais próximo da realidade. Então era sempre um realismo ou um semi-realismo, né? As pinturas, as artes, os desenhos, ilustrações foram sempre pensando em fazer as coisas serem realistas, principalmente no campo das belas artes. Quando a fotografia aparece, normalmente quem tinha acesso à tecnologia fotográfica, que podia aprender a fotografar, eram pessoas que tinham acesso à educação. Não dava para uma pessoa que não teve acesso a nenhuma educação, nenhum treinamento, fazer fotografia, porque dependia de você ler extensos manuais, bíblias, né, sobre fotografia. Você tinha que poder construir sua câmera, adaptar lentes, fabricar emulsões, revelar seus filmes, montar um laboratório, entender uma gama de processos muito complexas. Então, naturalmente, as pessoas que vão começando a fazer fotografia são pessoas que já têm algum contato com educação mais alto nível, vamos dizer assim. Gente que tem contato com belas artes, com pinturas, com exposições, com museus. E aí a gente vê na fotografia surgindo um movimento que a gente chama de pictorialista. Por que é pictorialista? Porque esse movimento ele prega uma fotografia como uma técnica para continuar representando a vida, os objetos, as coisas do jeito que as belas artes representavam. É claro que isso também tem muito a ver com o equipamento que a gente tinha na época, né? A gente está falando de fotógrafos que trabalhavam com placas muito pouco sensíveis, que chegavam a ISO 5, ISO 10 no máximo, e com lentes que não permitiam usar com abertura máxima, porque elas não eram nítidas, né? A gente tinha tecnologias de lentes que conseguiam ter alguma nitidez ou bastante nitidez na imagem, desde que usadas em aberturas mais fechadas, tipo f30, né, bem fechado mesmo, bem escuro. E a gente, junto disso, a gente tinha as placas também que eram muito pouco sensíveis. Então, o pessoal que fotografava com esses equipamentos acabava também fotografando as coisas de uma maneira diferente, né? O pensamento era diferente. Quando você queria fotografar uma cena com pessoas, com objetos em movimento, ficava difícil ter nitidez. E aí a gente tem as imagens mais sem nitidez, com coisas desfocadas. A gente tem talvez foco só central no rosto de uma pessoa, e mesmo numa paisagem às vezes a gente não tinha tudo em foco. Então esse movimento ele faz esse tipo de fotografia. A gente tem vários nomes que carregaram esse movimento para frente. No caso, eu vou começar falando aqui do Alfred Stieglitz, que é um fotógrafo importante, histórico. Ele foi importante por justamente falar que a fotografia era uma maneira de arte. Ele tinha uma galeria de arte só para fotógrafos, né? Mas ele era um pictorialista e as pessoas que viviam no entorno dele ele também eram pictorialistas também. Então, todo esse trabalho feito por esses fotógrafos pictorialistas, como o Alfred Stieglitz, ele
era a forma dominante de fotografia que existia até mais ou menos 1920. Então toda a fotografia que a gente vê até ali, mais ou menos, era sempre aquela escola mais europeia, vamos dizer assim, aquela coisa do retrato francês, né? A gente tem até fotógrafos aqui no Brasil, vou dar um exemplo muito próximo de mim, o Chichico Alckmin e o Assis Horta, que são dois fotógrafos do interior de Minas Gerais, de Diamantina, que fotografaram até a década de 40, mais ou menos, e eles tinham 40, 50, e eles têm essa pegada de fotografia pictorialista. Por mais que o movimento realista ele aconteceu na época que eles estavam produzindo mais, eles ainda estavam no movimento pictorialista. E eles tinham essa coisa do retrato francês. Quando eu falo francês, é estilo da França, sabe? Aquela coisa mais belas artes na época, né? Então a gente tem aquelas fotos com fundo mais focado, aquela luz difusa, muita presença daquele efeito chiaro escuro, que é uma palavra italiana que o pessoal usa nas artes para poder denominar o efeito de sombras que a gente tem nas obras do Rembrandt, por exemplo. Então, essas pessoas fotografavam e eles tinham esse estilo pictorialista. No comecinho do século 20, 1910 para frente, a gente começa a ter grandes revoluções tecnológicas na fotografia. Muitos equipamentos começam a aparecer e trazer possibilidades novas para o fotógrafo. No caso, a gente tem lentes mais claras que permitem que o fotógrafo fotografe com mais luz, né, num ambiente mais escuro, filmes um pouco mais sensíveis e uma mudança importante também, a gente passa a ter filmes pancromáticos, né, que são sensíveis a todos os espectros de cores, por mais que eles fossem representados monocromaticamente, eles são sensíveis a todas as cores, então a gente tem mais tons de cinza nas imagens, e aí a gente tem a possibilidade de fotografar instantes mais rápidos, congelando, né? A gente tem equipamentos mais portáteis, vamos dizer assim, tem placas de filme prontas, né? Em comparação com o pessoal do pictorialismo, que tinha que fotografar com chapas de vidro que eles mesmos preparavam. A gente vai para os fotógrafos do realismo e a técnica que eles já têm em mãos, principalmente ali a partir da década de 30, já é uma técnica muito mais acessível, vamos dizer assim. Você compra as placas, né? No caso os filmes, prontos, as câmeras são mais portáteis, você tem objetivas mais nítidas que você consegue ter nitidez mesmo usando diafragmas um pouco mais abertos. E é bem nesse contexto aí que surge a fotografia, o movimento fotográfico do realismo, encabeçado principalmente pelo Ansel Adams. Eu sei que esse nome você já deve conhecer porque ele é um nome bem famoso da fotografia e eu vou falar disso mais tarde, mas ele é o cara que praticamente inventou a fotografia de paisagens igual você conhece hoje. Diferentemente do movimento pictorialista, o movimento realista pregava que a fotografia estava lá como uma nova forma de arte, inteiramente nova, e que os fotógrafos não deveriam ficar se baseando no que foi feito e pensado para as artes visuais que sempre existiram no mundo, para a pintura, para o desenho, para a gravura e tudo mais. Então eles pensam que a fotografia, pensam e pregam, né, um movimento que fala que a fotografia é uma arte própria por si só. Esse grupo de fotógrafos, encabeçado pelo Ansel Adams, eles se juntam e formam um coletivo que eles denominam como F64. Se você já tem um conhecimento de fotografia, você já sabe que F64 é uma abertura muito pequena de diafragma e que isso vai dar uma profundidade de campo muito alta, né? Então isso fala muito sobre esse movimento dele. Eu vou ler o manifesto que eles fizeram para esse movimento e aí eu quero que você entenda qual a diferença deles para os pictorialistas. O nome do grupo deriva do número do diafragma das lentes fotográficas. Significa que se estendem ao máximo as qualidades de clarividência e definição da imagem fotográfica, que é um elemento importante no trabalho dos membros deste grupo. O grupo F64 limita os seus membros, nomes individuais ou aqueles que lutam para definir a fotografia como uma forma de arte, a uma representação simples e direta através de métodos fotográficos. O grupo não mostrará nenhum trabalho em qualquer momento que não esteja conforme o padrão da fotografia pura, entre aspas, isso aí. Os membros do grupo F64 acreditam que a fotografia, enquanto forma de arte, deve desenvolver-se ao longo das linhas definidas pela atualidade e limitações do meio fotográfico, e deve manter-se sempre independente das convenções ideológicas da arte e da estética, que são reflexo de um dado período e cultura anteriores ao crescimento técnico da fotografia. Então, vendo esse trechinho aí do manifesto do grupo F64, você vê que eles querem um rompimento com esses movimentos anteriores ligados às belas artes, vamos dizer assim, e eles querem configurar agora um novo espaço para a fotografia, como uma nova forma de arte, com uma nova linguagem e um tipo de coisa completamente diferente do que a gente tem quando a gente pinta quadros e faz uma gravura ou uma ilustração.
Isso é tão interessante que é justamente nessa época que os pintores, os artistas em geral, eles começam a se desligar do realismo. Se você parar para pensar e pesquisar um pouco, você vai perceber que tudo que foi produzido pelos seres humanos antes da fotografia foi sempre tentando chegar o mais próximo possível da realidade, o mais próximo possível da nossa visão humana, né? Com raríssimas exceções, a maioria dos pintores querem ser realistas e demonstrar o mundo com um realismo. Claro, né? Isso é meio complicado quando você está pintando, mas é a ideia central deles. Quando a fotografia é inventada e à medida que ela vai se desenvolvendo tecnologicamente, ela vai pouco a pouco tomando o lugar do realismo dentro das artes. Então o pessoal que pintava, por exemplo, que pinta quadro, etc., eles começam a ir ficando cada vez mais desligados da realidade. Repara, por exemplo, que de 1830 para frente, que foi quando a fotografia foi inventada, mais ou menos nessa data, a gente tem ali as câmeras ficando cada vez melhores e aí os pintores vão ficando cada vez mais desligados da realidade. A gente tem o impressionismo, né? Aquele pessoal Monet, por exemplo, que pinta já com pontinhos, é meio esfumaçado. Depois vem o Van Gogh, com o movimento expressionista ou impressionista, eu sempre confundo os dois. E aí depois, quando chega em 1910, 1920, que tem esse movimento realista na fotografia, na pintura acontece o contrário. Na pintura a gente começa a ter movimentos abstracionistas. A gente tem Picasso com o cubismo, pessoas que fazem imagens abstratas, tem o modernismo, a gente tem o dadaísmo, temos surrealismo. Então é bem interessante porque a fotografia meio que liberta o pessoal das belas artes, das artes visuais, das pinturas, liberta eles de ter que retratar a realidade. E aí eles rompem completamente com a realidade e passam a retratar mundos imaginários. Enquanto a fotografia vai cada vez mais pegando esse espaço de fotografia realista. Agora repara o tanto que é legal isso, porque isso é bem típico da nossa sociedade. Quando a gente fala que fotografia não tem a ver com política, fica difícil a gente até comentar as escolhas e os movimentos que aconteceram quando a gente não existia ainda, né? Essas coisas mais antigas. Eu, no caso, eu tenho 30 anos, então eu não vivi esse movimento todo, né? Então, é estranho a gente falar que não pode falar de política na fotografia, porque política faz parte. Os fotógrafos fotografam justamente de acordo com os filtros que eles têm nas cabeças, né? Então, o pessoal, por exemplo, do pictorialismo, como eles vêm do mundo das belas artes, e a fotografia ainda é cara, e geralmente são pessoas que estão ligadas a esse mundo mais elitizado, eles têm essa coisa da fotografia ser uma representação da high fine art, né? E já os fotógrafos lá do século XX, do começo do século XX, 1920, 30, eles já têm acesso a equipamentos mais baratos e a fotografia se populariza muito. Com a Kodak a gente começa a ver muitas imagens que são mais realistas, vamos dizer assim, né? Por causa dos equipamentos melhores, lentes mais nítidas, filmes mais rápidos e assim por diante. Então, são movimentos políticos que tiveram um embate ali na década de 1920 e 30. A gente pode até chamar um desses movimentos de mais conservador e o outro de mais progressista, igual a gente faz com política hoje. No caso, os conservadores seriam os pictorialistas, que querem poucas mudanças, né? Eles abraçam a fotografia e falam, vamos colocar essa fotografia aqui dentro do que a gente já conhece, do que já está dentro dos nossos valores. E já o movimento realista ele é mais progressista. Ele rompe um pouco com essa ideia das belas artes e fala, não, fotografia é uma nova linguagem. A gente vai fazer uma mudança e essa mudança vai ser assim, 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 assado. E a gente pode ver isso, principalmente, por exemplo, nas fotografias de paisagem hoje, que foi um estilo de fotografia basicamente fundado pelo Ansel Adams, pelo menos do jeito que a gente vê hoje. E nesse caso eu falo particularmente da dedicação que o Ansel Adams tem à nitidez máxima e a densidade máxima nas imagens, né? Estradas, postes telefônicos e outras coisas modernas são desaprovadas. Às vezes nuvens são até aceitáveis, mas nunca a gente vai ver névoa ou aquela neblina, né? As fotos devem sempre estar nítidas de ponta a ponta e uma faixa de tons completa deve ser incluída, do preto mais escuro ao branco mais limpo que a mídia pode oferecer. O céu azul é quase sempre escurecido em imagens monocromáticas. Os artefatos humanos devem ser amplamente evitados. No entanto, exemplos antigos podem ser aceitáveis, como rodas de carroça em decomposição, equipamentos agrícolas ou de mineração anteriores à Segunda Guerra Mundial, ferrugem no local, etc. Os seres humanos são quase sempre inaceitáveis, exceto possivelmente em ambientes pastorais, se não forem proeminentes.
Então, vendo essas fotos aí e essa descrição que eu fiz, você consegue perceber que é mais ou menos essa a fotografia que a maioria dos fotógrafos de paisagens faz. E esse tipo de fotografia de paisagem, ela vem desse mundo da fotografia realista, do movimento realista, que foi fundado pelo Ansel Adams. Eu não estou citando o nome dos outros fotógrafos, mas eu vou deixar aqui o link da Wikipédia sobre o grupo F64, e lá você pode ver as outras pessoas que encabeçaram esse movimento também. A gente tem até fotógrafos que faziam retratos, que fotografavam nu e etc. Em tempo, antes de finalizar o vídeo, eu sou meio que um pictorialista. Eu não estou focado em nitidez, em qualidade máxima, em mostrar a realidade das coisas. Eu sou um mentiroso, na maioria do meu trabalho autoral na fotografia. Mas não um mentiroso ruim. Um mentiroso no sentido de que eu não estou ligado exatamente na realidade. Eu estou querendo montar mundos diferentes, sensações diferentes. É muito mais ligado ao pictorialismo, né? Talvez hoje o pictorialismo seja justamente o progressista da fotografia. Mas é uma discussão boa pra gente ter. Inclusive, se você tiver uma opinião sobre isso, eu queria que você colocasse aí nos comentários, porque eu quero debater mais pra gente expandir esse assunto e quem sabe depois fazer até outro vídeo. Beleza? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, mande para um amigo e muito obrigado.